Oh meu Deus, haja coração. Só o Fluminense para proporcionar esse tipo de emoção para nós, né? Como eu sempre digo, jogos do Fluminense, principalmente decisivos, nunca é café com leite. Sempre é com emoção e muita emoção. Mas antes de falar do jogo em si, eu quero falar aqui de John Kennedy. Quem tiver paciência, quem tiver curiosidade, quem tiver tempo de olhar vários e vários vídeos aí que eu fiz anteriormente, lá atrás, questionando o processo de fritura que o John Kennedy estava tendo dentro do Fluminense. Sempre questionei, até porque eu sempre tive a certeza que esse garoto, indiscutivelmente, iria nos dar muitas alegrias, iria se transformar num grandíssimo jogador, num grandíssimo atacante. Cometeu lá seus erros? Cometeu. E quando cometeu, era um garoto ali deslumbrado com a vida. E nós sabemos que dentro do futebol, isso é comum, isso não é raro, né? Um garoto muito novo, cheio de sucesso, que em momento algum ele vai fazer lá suas besteiras. E aí, quando começou esse processo de fritura do John Kennedy dentro do Fluminense, eu esperneei, eu xinguei até, eu gritei, eu falei, tenham paciência. Quantos jogadores aí de sucesso, quantos jogadores de nome deram problema lá quando eram jogadores novos. Eu não vou ficar citando nomes aqui. Todo mundo sabe aí de jogadores que eram indisciplinados no início da carreira e que depois se transformaram em grandes ídolos, não só do futebol brasileiro, como do futebol mundial. Quando emprestaram o John Kennedy, eu esperneei, falei pra caramba. Falei que não deveriam ter feito isso, que deveriam ter paciência, que o clube devia chamar o jogador. Senta aqui, vamos botar sua cabeça no lugar. Eu não digo que isso não foi feito. Claro que foi feito. Mas não, assim, talvez não tenha sido feito de uma maneira mais contundente, talvez não tenha sido de uma maneira mais eficiente, talvez não tenha sido de uma maneira mais paciente. E agora está aí, nós estamos vendo o resultado. O garoto hoje já é um pai de família, botou a cabeça no lugar, né? Está aí dando valor à sua carreira, demonstrando profissionalismo. E olha aí o resultado. E por que eu estou falando do John Kennedy? Está na hora de o senhor Diniz pensar em botar o John Kennedy como titular desse time. O último jogo, e esse jogo agora, e não só por isso, mas pelo seu histórico desde a base, é um jogador que agora, neste momento, está merecendo ter oportunidade. Até porque o Keno não tem demonstrado nada em termos de ser decisivo,
Ah, eu estou falando agora que o Keno não presta, que tem que ser encostado, que é um jogador que não tem valor, não. Mas decisivo ele não tem sido. E quem tem sido decisivo? John Kennedy. Diniz, meu filho, não espera chegar até o final do jogo para a gente estar podendo ter condições de ganhar esse jogo. Se você pode escalar um time desde o início, onde a gente possa ter a chance e a oportunidade de estar ganhando esse jogo desde o início. Isso vale para o John Kennedy, que na minha opinião, a partir de agora, não só pelo último jogo que ele decidiu, porque acabou que ele decidiu, sofreu o pênalti e fez o segundo gol. Como esse jogo hoje, que ele acabou decidindo também. Embora, para mim, o grande herói da classificação tenha sido Samuel Xavier. Parabéns, Samuel Xavier. Eu vou te eleger o herói dessa classificação. Fez aquele golaço lá na Argentina e fez esse golaço hoje que nos tirou do sufoco. Então, se alguém pode ser considerado um herói da classificação, é Samuel Xavier. E o John Kennedy foi decisivo no jogo contra o Palmeiras e foi decisivo no jogo hoje. Ou seja, já está merecendo sim uma oportunidade de ser titular. Se o Keno tivesse muito bem, jogando muito bem, né, resolvendo, mas não está. Quem está resolvendo é o John Kennedy. E futebol não é momento? Então o momento é do John Kennedy. Amanhã ou depois, se isso mudar, tudo bem. Mas atualmente ele não pode ficar fora do time. Porque quando ele entra no time, quando ele está jogando, o time tem um poder ofensivo muito maior. Enxerga isso, seu Diniz. Não insista, assim como não insista com Lima. Eu estou fazendo as críticas aqui numa vitória. Porque costuma na vitória a gente não criticar nada. Mas temos sim que numa vitória, principalmente uma vitória épica como essa de hoje, a gente está apontando alguns erros. E a escalação do Lima hoje é um erro. Eu falei isso em vários vídeos aí anteriores. Que o Lima não é, nunca foi e nunca será jogador de meio campo, segundo volante. Ele não tem uma boa saída de bola, ele não tem uma qualidade de passe, ele não sabe marcar direito, ele fica perdido em campo. Então, seu Diniz, o que eu tenho para dizer? Eu admiro quem tem lá suas convicções. Mas admiro também aquela pessoa que tem a humildade de reconhecer que as suas convicções não estão funcionando. Quando é que o time melhorou? Quando é que o time começou a ser mais produtivo, principalmente em questão de ataque? Quando você tirou o Lima, quando você tirou o Keno. Então precisa sofrer tanto para chegar a uma solução tão óbvia. Né? Você não tem que estar batendo o seu pezinho e falando, não, é isso aqui que eu penso, é isso aqui que eu vou fazer. Não, futebol, desculpe, futebol é momento. E o momento exige que Martinelli jogue no lugar do Lima e que John Kennedy jogue no lugar do Keno. Sob pena de todos os jogos, a gente tem que passar sufoco no início, até depois você se convencer que está errado, aí faz as modificações e aí a gente consegue ganhar o jogo. Hoje foi um jogo difícil,
Mas não foi um jogo difícil defensivamente. Até porque nós não vimos o Fábio salvar, nem fazer grandes defesas, como estamos acostumados a ver aí em jogos anteriores, inclusive nesse último lá na Argentina. Ou seja, não corremos riscos muito grandes em relação à defesa, mas corremos o risco de não nos classificar por conta de falta de ataque, falta de ousadia, falta de qualidade lá na frente, falta de uma boa saída de bola. Isso daí passa por você, Diniz. Botar na sua cabeça que você está certo e não ver a realidade. Enfim, tá dada aqui a bronca, mesmo no momento de alegria. Mas como eu disse, em momentos de alegria, a gente não pode deixar de estar expondo aquilo que a gente vê que está errado. Né? E como eu falei, e vou repetir, o grande herói dessa classificação, Samuel Xavier. 2 gols assim fundamentais. Um que nos tirou do sufoco lá e o outro que nos tirou do sufoco aqui. E melhor, 2 golaços. E com participação de quem? John Kennedy. Quem ajeitou a bola para o Samuel Xavier chutar? John Kennedy. No outro jogo, quem sofreu o pênalti? John Kennedy. Quem fez o segundo gol no outro jogo contra o Palmeiras? John Kennedy. Então admita, Diniz, está na hora do... Eu não vou dizer nem o moleque, apesar dele ser moleque de Xerém. Está na hora do John Kennedy ser titular nesse time. E pronto. Admita. No mais, quem estava no Maracanã, olha, por falar em quem estava no Maracanã, parabéns mais uma vez à torcida do Fluminense. Não parou de incentivar nem um minuto. Ficamos lá tensos, ficamos preocupados, não criávamos... Ai, um cisco aqui no meu olho. Não criávamos oportunidades claras de gol. Ficou aquele jogo estranho, aquele jogo esquisito. Em algum momento sim bateu medo, né? De uma bolazinha vadia lá. Porque futebol tem muito disso. Às vezes você não está correndo muito risco aqui, mas não está conseguindo criar lá na frente. E aí, de repente, numa bolazinha sem vergonha, a bola vadia ali, você toma um gol e acaba tudo. E ainda bem que isso não aconteceu. Né? Ainda bem que o time continuou insistindo, o time continuou lutando, a torcida em cima, apoiando. E quando o nosso querido técnico resolveu fazer as modificações necessárias, fomos lá e ganhamos o jogo. E outra observação também, Daniel, nosso Danielzinho. Vocês viram quem é que deu o passe para o John Kennedy? Danielzinho. Se vocês virem os meus vídeos aí anteriores, eu falando dele, é um cara de bom passe, que sabe enfiar uma bola. Ah, eu sou o dono da verdade? Não, gente, mas eu vejo futebol. Eu, por exemplo, quando eu vou para o Maracanã, eu não fico lá fazendo vídeo, eu não fico lá tirando foto. Faço lá um vídeo ou outro para depois tá postando aqui. Mas eu vou para o estádio para ver o jogo, observar o jogo. Eu não fico voltado, né? Igual eu vejo muitas pessoas ir para o Maracanã, ao invés de focar no jogo, ao invés de estar lá ligado no jogo, está preocupado naquilo que ele vai estar produzindo. Eu não sou assim, eu vou lá para ver o jogo. E como eu vou para ver o jogo, eu observo o que está acontecendo. Então, seu Diniz, mais uma vez, e não vou falar mais nisso,
Não espere a situação ficar difícil para você estar colocando em campo os melhores jogadores no momento. Né? Não precisamos correr esse tipo de risco. Não vou ficar aqui avaliando jogador por jogador. Quem eu tive como destaque nesse jogo, eu já falei, né? Os que foram decisivos e os que foram importantes. No mais, os outros fizeram um jogo seguro, um bom jogo, e não há necessidade aqui de estar tendo esse destaque. O destaque é: estamos classificados, graças a Deus, com aquela emoção que só o Fluminense consegue nos causar, né? Eu não vejo ninguém mais que possa causar tanta emoção assim num jogo, principalmente decisivo, que não seja o Fluminense. É sempre histórico, é sempre épico, é sempre aquele tipo de jogo que lembraremos para sempre. Como tem vários aí na nossa história que a gente se lembra, né, para sempre. E hoje foi mais um desses. Mais uma vez, parabéns Fluminense pela classificação. Parabéns a esses destaques, principalmente Samuel Xavier e John Kennedy. Parabéns à torcida. E vamos em frente. Vamos em frente. Ainda temos a disputa, sim, por que não, do Campeonato Brasileiro. Ainda dá tempo, sim, de nos recuperarmos. Estamos agora nas quartas de final da Libertadores. E que Deus nos abençoe, que possamos estar passando, sendo lá contra o time de remadores, ou sendo lá contra aquele Olímpia, que está atravessado aqui na nossa garganta. Precisamos dar o troco no Olímpia, nós sabemos dessa história. Ou seja lá quem for, seja lá quem vier, vamos para cima, vamos corrigir nossos erros, vamos escalar, Diniz, o time de uma maneira adequada, sem convicções burras, porque às vezes as convicções são burras. Você não pode achar que, eu tenho isso na cabeça e não mudo. Bom, não vou falar mais nisso que eu já falei. Enfim, ganhamos, estamos classificados, vamos em frente. Sempre, sempre, sempre. Vitória Fluminense. Deus nos abençoe. E até breve.